Olá, meninos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje, vamos continuar falando dos pronomes, mas agora vamos falar de uma colocação pronominal chamada próclise, ínclise e mesóclise. Vamos conhecê-las? Quando falamos em ínclise, próclise e mesóclise, estamos nos referindo a uma seção da gramática chamada colocação pronominal, ou seja, onde eu vou colocar os pronomes. Essa parte da gramática estuda a posição dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo. Posição dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo. Mas quem são os pronomes oblíquos átonos? Vamos conhecê-los? Na primeira pessoa do singular, eu tenho o me. Na segunda pessoa do singular, eu tenho o te. Na terceira pessoa do singular, eu tenho o, a, lhe. Primeira pessoa do plural, eu tenho o nos. Segunda pessoa do plural, eu tenho o vós, ou vos, perdão. Eu tenho aqui o vos. Terceira pessoa do plural, eu tenho os, as, lhes. Correto? Esses pronomes oblíquos átonos, eles vão nos direcionar ao uso desse novo conteúdo. Vejam só. A próclise é quando o uso do pronome oblíquo átono está antes do verbo. Então, eu vou ler a frase, identificar o verbo para ver a posição do pronome. Olhem só. Não me esquecerei dos conselhos que me deste. Qual verbo aqui? Eu tenho dois. Esquecerei e deste. Notem que antes do esquecerei eu tenho o me, que é um pronome oblíquo átono, e antes do deste eu também tenho o me. Então, esses pronomes estão antes do verbo. Quando isso acontece, eu tenho uma próclise. Vejam o próximo. Eu tenho aqui agora uma ínclise. Qual a posição agora? Vejamos. É o uso do pronome oblíquo átono após o verbo, ou seja, depois do verbo. Fizeram-me uma festa surpresa. Olha o verbo, fizeram. O pronome vem imediatamente depois do verbo, depois, após. Quando isso acontece, então, nós temos aqui uma ínclise. Olhem aqui a mesóclise. A mesóclise é o uso do pronome oblíquo átono no meio do verbo. Olhem aqui. Abraçá-la-ei fortemente assim que nos encontrarmos. Eu tenho aqui, então, o verbo abraçar, o verbo encontrarmos. E aqui, no meio, entre esses dois verbos, nós temos o pronome oblíquo nos. Quando isso, então, acontece, nós temos aqui a mesóclise. Eu trouxe aqui também dicas de quando usar próclise, ínclise ou mesóclise. Me acompanhe aqui. Nunca inicie uma frase com próclise. No dia a dia, é comum que falemos coisas como: me empresta o lápis, por favor? Então, não se inicia uma frase com o pronome oblíquo átomo aqui, ó, antes do verbo, ó, me empresta o lápis, por favor? A frase correta é: empresta-me o lápis, por favor? Então, essa dica aqui, nunca inicie uma frase com próclise, ou seja, pronome oblíquo átono antes do verbo. Em frases interrogativas, né, aquelas perguntas, usa-se próclise. Quem nos emprestaria tanto dinheiro assim? Olha aqui, ó. Verbo emprestaria e o nos antes dele, que é um pronome oblíquo. Em frases exclamativas, usa-se a próclise. Aquelas frases que expressam sentimentos, que são as frases exclamativas, eu também uso a próclise, que é o pronome oblíquo átono antes do verbo. Quem me dera. Então, olhem aqui o verbo dera
com o pronome oblíquo átono antes dele. Após vírgula, costuma-se usar a ínclise. Olha aqui, assim que chegaram, avistaram-nos. Então, eu tenho aqui agora o pronome oblíquo átono depois do verbo. Então, ó, após a vírgula, ou seja, depois de vírgulas, costuma usar-se ínclise. Costuma-se usar o pronome oblíquo átono depois do verbo. Eu espero que tenha contribuído para o entendimento sobre próclise, ínclise e mesóclise, que a nossa semana seja produtiva em relação a esse conteúdo e bons estudos e uma ótima semana a todos.